No vídeo de hoje, você vai ouvir um relato que aconteceu em Araguari, em Minas Gerais. Seja bem-vindo, você está no Café com Mistério. Boa noite a todos. Tenho 38 anos e me chamo Luiz. O relato que eu vou contar aconteceu nos anos 90, durante a minha infância. Não me lembro exatamente em qual ano, mas eu me lembro de cada detalhe, como se fosse hoje. Eu tinha 2 amigos inseparáveis nessa época, que por acaso a minha mãe nos apelidou de Trio Parada Dura. E realmente, nós tocávamos o terror naquela época. Éramos os moleques mais bagunceiros da classe, e sempre que tinha uma oportunidade, nós fazíamos brincadeiras e pregávamos peça em qualquer um que aparecesse na nossa frente. O lugar que mais gostávamos de aprontar era num cemitério aqui da minha cidade. Assustávamos as pessoas e também os guardas do cemitério. Jogávamos pedras e saía correndo. Pegávamos flores dos túmulos e fazia até xixi em cima das lápides. Éramos terríveis. Não havia limites para as nossas brincadeiras, até o fatídico dia que o relato que eu vou contar para vocês aconteceu. Era um dia normal e ensolarado. Depois da escola, nos encontramos na porta do cemitério. Pulamos o muro e entramos como de costume. Caminhamos em direção à parte do cemitério que havia túmulos mais antigos. Nos escondemos e ficamos na espreita, aguardando alguém para assustar. Foi quando, de repente, avistamos uma velha, usando um vestido preto e um chale, caminhando em nossa direção. Já estávamos preparados para assustá-la, cada um de nós escondido em um lugar diferente. Assim que a velha passou por nós, demos um pulo e com um grito bem alto, demos um baita susto nela. Saímos correndo, mostrando o dedo e fazendo careta, em direção ao outro lado do cemitério, enquanto a velha ficou em pé, olhando para nós. Ao chegar na outra parte do cemitério, demos de cara com a velha, que havíamos acabado de assustar. As minhas pernas até bambearam nessa hora. Ela estava ali, em pé, olhando fixo para mim. Era impossível ela ter chegado do outro lado antes da gente, ou até mesmo sem passar por nós. Saímos correndo em direção ao muro, que era cheio de buracos, e nós usávamos para colocar o pé e pular dentro do cemitério. E chegando lá, novamente demos de cara com a velha. Para qualquer lado que corríamos, ela estava lá, aparecendo bem na nossa frente. Chegou ao ponto que estávamos tão assustados que começamos a gritar e chorar de desespero. Nessa hora, cada um correu para um lado e eu me escondi atrás de um pequeno muro que tinha na parte mais baixa do terreno do cemitério. Eu estava em pânico e quando levantei a cabeça, vi que a velha estava na minha frente e veio caminhando lentamente em minha direção. Eu senti tanto medo que até fiz xixi nas calças. Estava agachado no chão chorando, apavorado, enquanto ela se aproximava de mim. Ela se agachou na minha frente e me disse: "Tá vendo, Luiz? Você não é tão corajoso assim." E deu uma gargalhada aterrorizante. Me levantei e saí gritando, desesperado, em direção à entrada do cemitério, onde havia um guarda. Ele perguntou o que estava acontecendo. Falei que tinha uma velha perseguindo eu e meus amigos. Ele perguntou onde estavam meus amigos. Eu disse que deveriam estar escondidos da mulher, em algum lugar dentro do cemitério. Eu estava em pânico. Alguns homens que trabalhavam lá, acredito que coveiros, ajudaram a procurar os meus amigos. E não tinha sinal nenhum deles, e nem da tal velha em lugar nenhum. O homem voltou para a cabine da entrada e ligou para minha mãe vir me buscar. Ela me levou para a casa e tentou me acalmar, pois eu ainda estava apavorado com o que havia acabado de acontecer. Contei tudo para ela e falei que os meninos ainda podiam estar lá, escondidos dentro do cemitério, com medo daquela velha. Minha mãe imediatamente ligou para a casa de um dos meninos para falar com sua mãe.
E a mãe do garoto contou à minha mãe que o filho não havia saído de casa em nenhum momento aquele dia e que, a propósito, ele estava de castigo. Aconteceu a mesma coisa com o outro garoto. A mãe dele disse que ele não havia saído de casa naquele dia. Logo eu imaginei que eles conseguiram sair rápido de lá e resolveram não contar às suas mães o que havia acontecido. Passei o dia inteiro apavorado com aquela velha e à noite eu tive até pesadelos. No outro dia, ao encontrar com os garotos na escola, eu quis saber o que havia acontecido. E acreditem se quiserem, os dois me perguntaram que história era essa de velha no cemitério. E também me garantiram não ter saído de casa para ir em lugar nenhum comigo no dia anterior. Eu fiquei muito irritado com essa história, até brigamos, pois eu acreditava que estavam falando isso para me assustar ainda mais por eu ter ficado sozinho lá dentro com aquela velha. Depois disso, eu me afastei dos garotos, por acreditar que eles estavam tentando me enganar, já que pregar peças era o que adorávamos fazer. E por muitos anos não tive mais contato com eles, até o dia que me reencontrei com um deles em uma festa de conhecidos há alguns anos atrás. Já adultos e mais maduros, resolvemos conversar sobre o assunto, e ele me jurou, pela vida dos filhos dele, que ele não esteve no cemitério naquele dia. E até hoje eu não sei explicar o que aconteceu. A única coisa que eu sei é que depois daquilo eu mudei bastante, e por me afastar dos garotos, nunca mais fiz brincadeiras de mau gosto. E até hoje eu ainda me pergunto se aquela velha estava lá para me assustar ou para me afastar de más companhias. Pois aqueles meus amigos não cresceram num bom caminho. Ambos foram presos e um deles foi assassinado por acerto de contas ou alguma coisa desse tipo. Mas de qualquer forma, eu só tenho a agradecer àquela velha que, através de um grande susto, me mostrou que eu não sou tão corajoso assim. Então, pessoal, esse foi o relato de hoje. Se você gostou ou tem um relato para contar pra gente, envia no contato que está na descrição do vídeo. Eu vou adorar contar a sua história. E se você chegou até aqui, não esqueça de curtir e comentar. E até o próximo Café com Mistério.